A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez então. Quando a gente trabalha em casa, home office, acaba atrapalhando, por isso que não deu para gravar ontem, mas estamos hoje aqui, né? Vamos falar um pouquinho então de biologia, uma parte da biologia, genética, e nós sabemos que a biologia é um patrimônio hereditário, né? Onde no DNA tem todo o histórico da hereditariedade, determinando a cor, determinando a cor dos olhos, determinando a altura da pessoa, determinando é, boa saúde ou até doenças também hereditárias, né? Tudo isso também, tá? Cor do cabelo, tipo de cabelo, enfim, tá tudo ali no código genético. Isso é uma coisa muito importante. A célula menor do corpo humano do homem é o espermatozoide e a célula maior é do corpo da mulher, que é o óvulo, né? É, quando o espermatozoide vai com a sua carga genética com 23 cromossomos, junta com 23 cromossomos também do óvulo, então começa ali a duplicação de mais um ser humano, uma coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Bom, então nós podemos ver algumas coisas interessantes a isso, e para entendermos melhor, o nosso corpo tem quase aproximadamente uma faixa de 10 trilhões aproximadamente, né? 10 trilhões de células, muitas células. Existem as células nervosas, que são as células neurais, que têm umas pequenas garrinhas por fora, mas a carga genética dela é a mesma. Só tem esse detalhe, que vai no cérebro e em todo o sistema nervoso nosso, né? E também é muito interessante que uma célula é muito pequena, mais do que a gente imagina. Imagina você um fio de cabelo, tenta cortar com a tesoura o fio de cabelo até ficar um pedacinho de nada que você consiga ver. Você consiga ver aquele pedacinho, mas bem pequenininho. Ou senão você esmiuça um grãozinho de areia até ficar aquele grãozinho de areia menor que você coloca no lugarzinho branco assim, ou, dependendo da cor, você consegue enxergar, consegue ver. A célula, na verdade, ela é 10 vezes menor do que isso ainda. Uma célula não dá para vermos a olho nu, uma coisa impressionante. Você coloca é um local para você, no microscópico, a partir de 10 vezes que você aumenta, você começa a enxergar então a célula, né? É uma coisa impressionante, né? Só Deus mesmo podia fazer uma coisa dessa. E você deslumbra então um mundo impressionante, né? Impressionante em relação à célula, que dá para você escrever vários livros, né? Só no núcleo, porque a célula é composta com três partes. É o citoplasma, a capa de fora, aliás, a membrana, a capa de fora, depois tem o citoplasma, que é a parte de dentro, e depois tem o núcleo. Para você ter ideia, é como se fosse um abacate. Lembra aquele abacate que você vê bem redondinho, ele bem redondo, verde? Então, a parte de fora do abacate, a casca, simboliza como se fosse a membrana, o abacate que a gente come, a massa, como se fosse o citoplasma, e o caroço como se fosse o núcleo, né? Então, se a célula é pequena, você não consegue ver a olho nu. E imagine o núcleo menor ainda, né? Nós estamos vendo sempre falar em DNA. DNA é uma coisa que a gente está sempre vendo falar, ácido desoxirribonucleico, né? É um nome comprido. Mas esse ácido, ele está ligado a um conjunto, né, de moléculas, e que contém as instruções genéticas para o desenvolvimento, onde mostra todos os genes, cada parte ali do DNA é um gene, são muitos, muitos, muitos. Para nós entendermos melhor a questão do DNA, como você olha sempre quando você vê ou na TV ou em livros, é uma escada torcida com dois corrimões, um corrimão de cada lado e cheio de escadinhas. Então você tem ali as bases
nos dois corrimões, um corrimão está ligado ao fosfato, né? E do outro corrimão você tem a pentose, que são açúcares, que são também que faz parte dessa estrutura, nós podemos dizer, carboidratos, né? E depois você tem no meio aquelas escadinhas chamado bases nitrogenadas, né? Bases nitrogenadas, que você tem ali é onde uma coisa que você sempre ouviu falar, as ligações dessas bases nitrogenadas da adenina, que faz ligações com a timina, também a guanina, que faz ligação com a citosina. E é uma coisa maravilhosa. Então você tem essas coisas aí que formam essa questão muito interessante do DNA. Mas existe também o RNA. O RNA, ele não tem os dois corrimões dessa escada torcida, é só um lado só. O RNA é muito importante também. Ele é uma cópia fiel de um dos lados, né, dessa escada do DNA, e ele é formado ali também no núcleo, a cópia fiel, e ele depois vai para o citoplasma, porque ele vai levar os alimentos, todo tipo de alimentação, os minerais, enfim, tudo de alimentação, né, ele leva para dentro o que é necessário ali nessa base nitrogenada. Então você tem essa questão muito importante em relação ao DNA. Então nesse DNA são formados os cromossomos. Nós temos 23 pares de cromossomos, 23 pares, sendo que o 23º par é o sexual. E nós temos também, então, formando esses 23 pares de cromossomos, formando 46 cromossomos. Isso é muito importante. Veja que interessante, quando você, cada um desses pares de cromossomos, um você herdou do pai, outro você herdou da mãe. Muito interessante. O 23º também pode ser o XX ou XY. Se for o XX, é uma menina. Se for XY, é um menino. Porque tem a probabilidade de ser menina também, mas como tem o Y, probabilidade de ser um menino. Então você veja bem, também o cromossomo número 23, não sei se nós já sempre vimos falar, muita leitura, conhecemos até muitas pessoas que têm a síndrome de Down. Síndrome de Down é um problema que ocorre, que ninguém sabe até hoje, a medicina já estudou para analisar, ocorre nesse 21º cromossomo, que acaba dando um cromossomo a mais, são trimetria, trissomia, e acaba a pessoa tendo uma síndrome de Down. Você vê que coisa, né? Coisa tão perfeita, tão maravilhosa. Aliás, tudo funciona dentro, tudo que funciona dentro ali do DNA é um mundo que a olho nu nós não podemos ver, mas é um mundo extraordinário. É uma coisa tão, é uma chave ali, foi feito para cada coisa, tem uma chave ali, 7 chaves e foram jogadas fora, quer dizer, ninguém consegue realmente mudar nada, porque aquilo ali funciona como uma máquina, mas uma máquina de primeiro mundo, uma máquina de última geração que ninguém pode nem imaginar como é o funcionamento. Então, quando você vai estudar biologia, a genética faz uma parte da biologia, é muita coisa. Você estuda, e quanto mais você estuda, mais você quer estudar também, né? Então, por que, logicamente, alguém poderia falar, mas falar em genética, falar em biologia, nós queremos estudar teologia, essas coisas. Mas como nós falamos sobre criação, lembra quando Deus criou pela sua palavra todas as coisas? Quando Deus começou, então, a criar
a terra que ele tinha acabado de fazer, a primeira coisa foi, então, no sentido de plantas, foram as plantas, as árvores frutíferas. Cada uma dessas árvores frutíferas também tem, cada uma delas, a quantidade correta de cromossomos, né? Cada fruteira, cada árvore, enfim, todas elas têm a sua quantidade de cromossomos. É tão interessante. Não sei se você já viu falar do milho híbrido. O milho híbrido é um milho que ele foi feito no cruzamento, e ele é híbrido porque você não adianta plantar ele. Se você plantar, ele não vai produzir. Você tem que comprar o milho no lugar que vende o milho natural para poder plantar. A mesma coisa acontece, nós vamos falar no nosso próximo vídeo, justamente isso. Eu falei para vocês que iremos falar um pouquinho sobre evolucionismo também. Você vê, são os cruzamentos que você faz e que você não consegue, através daquele cruzamento, formar uma nova espécie. Então, o que nós vemos através do DNA, com toda a sua estrutura, você pode estudar aí anos a fio, né? Tudo que tem no DNA, e você vai cada vez mais ficando maravilhado com a criação do mundo invisível. Como você pode imaginar que ali, quando nós falamos, por exemplo, dessas bases nitrogenadas, quando nós falamos, por exemplo, em nucleotídeos, né? nucleotídeos, né? Que forma essa base, juntamente com o fosfato, justamente com a pentose, fazendo toda aquela questão ali. Isso aí é uma sequência que vai embora, que você, chegando aí a 3,5 bilhões de pequenos trenzinhos, né? Formando aquela coisinha, aquela locomotiva. É uma coisa que você não dá para imaginar, porque é uma coisa invisível, né? Você não está vendo. Você não está vendo. Esse vírus que nós estamos enfrentando aí, o Covid-19, ele é uma cepa, ele não é DNA, ele não tem núcleo, ele é uma RNA. É apenas uma pequena parte dessa escadinha retorcida, é uma pequena parte de um lado só da escadinha. Então, uma pequena parte. Então, é um vírus morto, mas ele é muito menor ainda do que a célula, muito menor, talvez umas 40, 50 vezes menor. Então você vê que realmente é uma coisa totalmente invisível. Mas voltando à célula, então nós temos aqui agora essa coisa maravilhosa e que você pode estudar anos a fio, né? Anos a fio. Então, quando Deus criou as plantas, cada planta foi determinada com a quantidade de células, de DNA, de cromossomos, direitinho. Quando Deus criou também as plantas, né, os animais, cada um dos animais tem a quantidade também correta e certa de cromossomos. Amanhã nós estaremos dando o número de cromossomos de diversos animais e fazendo o cruzamento desses animais também para ver qual o resultado desses cruzamentos, né? Então, o que é mesmo o DNA? Se forma uma escada torcida, né? Tendo de um lado fosfato, de outro lado a pentose, que são açúcares, né? E no meio você tem então as bases, formando as escadinhas, você tem as bases nitrogenadas, formadas por esses elementos que nós já falamos, tá? Então amanhã ou depois, vamos ver conforme vai dando tempo, a gente vai falar mais. E qualquer dúvida que alguém tiver nessa palestra, nesses pequenos minutos que não podemos passar, não posso passar além de 15 minutos, porque senão não consigo colocar o vídeo. Quero agradecer também, né, muito o Instagram também, por permitir a gente fazer isso, mas não podemos passar dos 15 minutos. Então, no próximo vídeo, a gente fala sobre os vários animais também que têm quantidade de cromossomos e vamos falar também o que isso vai nos ensinar a respeito da criação, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.